Cordiais saudações, pessoal. Meu nome é Jefferson, técnico da Máxima Tech. O aparelho em questão é um Redmi Note 6 Pro. É de um colega, Fagner. Ele explicou, né, que no caso ele estava com algum problema relacionado ao botão Power e depois parece que o celular parou de ligar, levou para uma assistência. Essa assistência afirmou que tinha umidade no aparelho, né? Perguntou se o aparelho tinha caído, né, na água, e eles informaram que não. Mas de qualquer forma a gente vai mostrar a situação da placa, como ela se encontra, porque o que a gente vai fazer aqui é um procedimento de swap. Então vamos lá. Essa daqui é a que está com a ordem de serviço e que a gente vai nomear de 1. Vamos dizer assim, é a placa do cliente, as informações do cliente. Então vamos lá, essa daqui é a placa 1. Essa cor esbranquiçada aqui, isso aqui é característico de água doce. Certo? Mas a gente não vê, por exemplo, aqui no final, né, dos componentes, ponto de oxidação, vamos dizer assim, quando o componente fica escuro a solda, né? Vários pontos, né, que indica, né, que foi molhado. O conector também já está quebrado. Falta componente aqui, ó. Aqui provavelmente também falta um capacitor. É que essa blindagem aqui ela foi removida. Tinha uma blindagem aqui. Essa daqui é a placa doadora. Então deveria ter uma blindagem aqui nessa região e não tem, porque já foi removida. Aqui também tem alguns componentes que foram arrancados. Dá para perceber pela solda. Mais um conector quebrado. Então é isso, a placa ela tá bem manipulada, certo? Então aqui já não compensa realizar manutenção, inclusive ela tem um curto também. Quando a gente coloca na fonte, tem um consumo total da fonte, então não carece realizar manutenção aqui, porque ela já foi muito manipulada, né? Provavelmente tem vários defeitos nela. Então o que a gente vai fazer? A gente vai remover o processador e a memória, certo? E colocar na placa doadora. A placa doadora é essa daqui. A placa doadora provavelmente está com a memória danificada. Por quê? A gente já tem uma certa experiência com o Redmi Note 6 Pro e a gente sabe que a memória desse aparelho ela morre. Morre depois de um período, né? Bem parecido com os iPhone 5, que a memória satura e o celular fica reiniciando. Então está aqui, né? Então quando a gente coloca ele aqui no USB, a placa doadora no USB, ele reconhece a porta Qualcomm. Por quê? Eu acredito que seja um problema relacionado à memória. Essa placa doadora provavelmente está com problema na memória. Então o que a gente vai fazer? Vai tentar ler a memória via USB. A gente entrou aqui, né, com o módulo EFM da EasyJTag. Ele usou o loader e não consegue se comunicar com a memória. Ou a memória está danificada, ou tem algum problema aí no meio do caminho de alimentação, alguma coisa assim. Mas eu acredito que seja a memória. E a gente pode fazer a constatação ao removê-la. A box ela serve
para você dar diagnóstico também, certo? Você não necessariamente precisa só reprogramar uma memória ou fazer alguma manipulação de software. Ela também serve, no caso, para você fazer um diagnóstico, que é no caso que a gente vai fazer diagnóstico da memória. Então é isso. Esse aparelho, ele... se eu não me engano, ele está com uma memória de 64 e a memória que a gente vai utilizar é uma memória de 128. Então tá aqui a memória dele, né? Esse aparelho no máximo ele tem 64 GB, mas a gente vai colocar uma memória de 128 GB. Aqui, Redmi Note 6 Pro. Então, no primeiro momento, a gente vai trabalhar aqui com a placa do cliente, né, que é a número 1. A gente vai remover o processador, a memória, vai fazer a leitura dos dados, né, de alguns dados bem importantes que estão aqui na memória do celular do cliente, né, e depois colocar essas informações na memória nova, que já está ali no esse socket da EasyJTech. A gente utiliza o pré-heater, só para evitar que a placa estufe e ajudar no processo também de remover o processador e a memória. A gente sempre deixa um tempo antes de começar o processo para aquecer a placa ela por inteira. No caso, deixa ela a 180 graus Celsius e a gente espera 3 minutos. Essa daqui era a memória que estava na placa doadora, certo? A gente não conseguiu fazer a leitura dela via USB. Então a gente removeu, colocou no eSocket, a gente vai mandar conectar. Vamos ver se ele faz a leitura. Bem, ele não consegue fazer a leitura, certo? Vamos tentar outro módulo. Isso é só para constatar mesmo, né? Como a gente informou, o Redmi Note 6 Pro, ele tem uma falha recorrente relacionada à memória dele. E no caso a gente tem solução para substituição da memória, inclusive o upgrade, né? Que a gente coloca a memória de 128. Então tá aí. Então essa é a condição. A memória dele estava ruim. Por isso que ele era reconhecido como Qualcomm, e quando a gente tentava fazer a leitura da memória, a gente não conseguia. Por quê? Porque a memória ela já saturou. A memória, no caso, ela morreu mesmo. Então a placa doadora, teoricamente, ela está tudo ok. É óbvio que se a gente for encontrar alguma falha, a gente vai encontrar alguma falha no processo de checklist do aparelho. Aqui talvez o aparelho seja reconhecido como Qualcomm ainda, mas a gente vai realizar alguns procedimentos via USB e vai fazer com que o aparelho starte.
Então vamos concluir o procedimento, pessoal. Primeiro, a gente optou pelo transplante, pelo fato da placa do cliente ela estar muito manipulada e ter vários problemas assim evidentes. Então a gente optou pelo transplante porque não compensa realizar a manutenção numa placa dessa daqui, porque seria muito trabalho demandado, muito mesmo. Para falar a verdade, não dá nem para mensurar. Por quê? Porque a gente não sabe quais estão todos os problemas aqui. Mas era evidente as manipulações, certo? A ausência de blindagem, dois conectores quebrados, componentes ausentes, componentes tortos na placa, enfim, tudo isso daí que a gente verificou. Então a gente partiu para o processo de swap, certo? Que é o famoso transplante. No processo de transplante, o que a gente verificou, né? A gente fez uma outra afirmativa. A gente falou assim, ó, o Redmi Note 6 Pro ele tem um problema relacionado à memória, igual ao Zenfone 5. E a gente falou, olha, a placa doadora a gente não consegue ler a memória dele, o aparelho é reconhecido em modo Qualcomm. E provavelmente a memória dele está danificada, por quê? Porque o Redmi Note 6 Pro tem uma certa falha relacionada à memória. É frequente isso ocorrer com o Redmi Note 6 Pro. Então a gente falou, provavelmente é a memória. Então removemos a memória desse aparelho e colocamos na box e o resultado foi exatamente isso daqui. Ele não consegue ler as partições da memória, ele consegue ler somente uma parte. Então a memória não é mais usável, certo? Então a gente removeu a memória e o processador para deixar, vamos dizer assim, a placa limpa ali para doação. E essa placa limpa para doação, ela recebeu o processador do cliente, mais a memória de 128. Como a gente pode ver, né, como foi mostrado, a memória agora do aparelho é de 128 GB, certo? Então é isso. Os dois trabalhos, tá? O trabalho de remover o processador e a memória de uma placa e colocar em outra, isso é especializado, tá? Extremamente especializado, que é o processo de swap. E para regravar a memória também é um trabalho bem especializado, tá? Não é algo simples. Tanto é que a gente fala assim, nós temos a solução. Por quê? Porque não é uma solução divulgada no mercado, certo? Não se encontra o processo para realizar esse tipo de atividade, esse tipo de trabalho. Então a gente tem esse processo desenvolvido internamente aqui dentro da empresa. Então a gente já sabe fazer a troca da memória, sabe voltar as partições de segurança, que no caso é e-mail, e também sabe realizar o procedimento de upgrade da memória, que no caso provavelmente esse aparelho era de 64, como a gente viu aqui no site. Aqui, os modelos de memória para esse aparelho é de 32, 64 com 4 de RAM e 64 com 6 de RAM. Nesse caso aqui, ele fica com 128 e 4 de RAM. Então ele ficou com 128 e 4 de RAM. Sendo que, vamos dizer assim, comercialmente, essa memória para esse aparelho, ela não está disponível, né? Não existe, né? Mas, conforme vai aumentando a perícia, né, que a gente tem aqui, essa análise, a gente tem a memória compatível, e essa memória é de 128, então a gente utiliza essa memória no aparelho. Certo? Então o procedimento que a gente queria mostrar era esse. A gente agradece todos os clientes, né, pela confiança. Muito obrigado, Fagner, por ter confiado no nosso serviço, ter enviado o aparelho. E é isso. Solução existe.